estrangeiros, e vamos começar esta nossa conferência de imprensa, convocada pela maioria parlamentar, e que consiste em marcar e manifestar a nossa posição clara relativamente ao comunicado da CEDEAO, comunicado esse que veio da comissão da CEDEAO a 22 de abril último. Tanto passamos a ler o comunicado dessa maioria parlamentar. Assembleia Nacional Popular, maioria parlamentar, comunicado de imprensa. Os partidos e os deputados da nação que constituem a maioria parlamentar da Assembleia Nacional Popular, designadamente o PAIGC, o APU-PDGB, o PND e a União para a Mudança, procederam a uma profunda análise do comunicado da Comissão da CEDEAO, emitido a 22 de abril de 2020, e chegaram às seguintes conclusões. Ponto 1. Ao reconhecer um dos candidatos presidenciais que se autoproclamou Presidente da República por via da força, os chefes de Estado da CEDEAO acolhem e aceitam uma violação grave do princípio de tolerância zero a todas as formas antidemocráticas de acesso ao poder, assim como de subversão da ordem constitucional, princípio no Tratado sobre a Democracia e Boa Governação da nossa organização comunitária. Esta decisão dos chefes de Estado da CEDEAO configura-se uma clara promiscuidade da organização em matéria do contencioso eleitoral, que é da exclusiva competência da instância judicial, o que constitui um grave precedente na consecução dos objetivos da criação da CEDEAO, nomeadamente a afirmação e consolidação da democracia e do Estado de Direito na nossa sub-região africana. 3. É grave verificar-se que os chefes de Estado da CEDEAO colocam o Supremo Tribunal de Justiça e a CNE, Comissão Nacional de Eleições, no mesmo patamar, em termos de hierarquia jurídica, com a afirmação de que as duas instituições têm interpretações divergentes da legislação eleitoral. No ordenamento jurídico da Guiné-Bissau, o processo eleitoral tem início no Supremo Tribunal de Justiça, com a apreciação e a validação das candidaturas, e termina no Supremo Tribunal de Justiça, com a validação dos resultados eleitorais, sempre que surja um contencioso. Em matéria de contencioso eleitoral, essa competência pertence exclusivamente ao Supremo Tribunal de Justiça, por obrigação, e devendo a CNE, por obrigação constitucional e legal, limitar-se a cumprir. Ponto 4. Um Estado de direito democrático é regido pelo império da lei. O desrespeito da decisão da mais alta instância judicial do país é absolutamente inadmissível num Estado de direito democrático. Na Guiné-Bissau, este facto traduzir-se-ia na fragilização do pilar fundamental da justiça e das instituições. 5. Os partidos políticos e os deputados que constituem a maioria parlamentar na ANP, com o devido respeito ao pronunciamento dos chefes de Estado da CEDEAO, apelam ao respeito da lei e reiteram a sua determinação em continuar a lutar pela verdade eleitoral, fazendo uso dos instrumentos democráticos que a Constituição e as leis do país colocam à sua disposição, pelo que exortam as instituições da República e a comunidade internacional a se empenharem na criação de condições que permitam ao Supremo Tribunal de Justiça decidir
num futuro próximo, sobre o contencioso eleitoral da segunda volta das presidenciais de dezembro de 2019. 6. No comunicado, os chefes de Estado da CEDEAO solicitam que seja nomeado um novo primeiro-ministro e constituído um novo governo, respeitando a Constituição da República e tendo em conta os resultados das eleições legislativas ocorridas em 10 de março de 2019. 7. Os chefes de Estado da CEDEAO reconhecem que existem resultados das eleições legislativas de março de 2019 e, sabendo de que delas resultou um governo cujo programa já foi aprovado pela ANP por uma maioria confortável, não se compreende o porquê de solicitar a nomeação de um novo executivo, ao invés de exortar simplesmente a reinstalação desse governo que detém a maioria no parlamento guineense. 8. Reconhecendo a persistência da crise político-institucional e a necessidade da sua gestão com vista ao retorno gradual à normalidade constitucional, os partidos políticos e os deputados que constituem a maioria parlamentar na ANP querem acreditar que a nossa organização subregional comunitária assumirá com convicção e determinação esse facto de haver um vencedor das eleições legislativas e que existe uma maioria parlamentar que o sustenta através de acordo político de incidência parlamentar, o que garantirá a estabilidade governativa até ao fim desta 10ª legislatura. 9. Esta maioria parlamentar tem sido confirmada em várias ocasiões, nomeadamente durante as sessões parlamentares para a eleição de órgãos internos da ANP e a aprovação do programa de governação para os 4 anos da legislatura, bem como a declaração de honra subscrita recentemente por 53 dos 102 deputados da nação. 10. Qualquer acordo de incidência parlamentar deve ter sustentabilidade. E o celebrado no início desta 10ª legislatura está refletido na maioria parlamentar em todos os órgãos internos da Assembleia Nacional Popular, a saber, o presidente da ANP. Este provém do partido vencedor das eleições, de acordo com o número 1 do artigo 21º do regimento da ANP. A mesa da ANP é constituída por 5 membros, dos quais 4 são da maioria parlamentar. A Comissão Permanente, constituída por 15 membros, dos quais 8 são da maioria parlamentar. O Conselho de Administração, constituído por 9 membros, dos quais 5 são da maioria parlamentar. As comissões permanentes especializadas. Cada uma dessas 9 comissões é composta por 5 membros, dos quais 3 são da maioria parlamentar. Ponto 11. Estes órgãos são eleitos no início da legislatura e, de acordo com o número 2 do artigo 84º da Constituição da República, por toda a legislatura. Portanto, não se pode proceder a uma nova eleição desses órgãos, a não ser que haja vacatura. Ponto 12. Ignorar a existência dessas maiorias em todos os órgãos internos da ANP é pretender promover e sustentar atos impeditivos ao normal funcionamento da ANP e do bloqueio da nossa instituição parlamentar. Ponto 13. Os partidos e os deputados que constituem a maioria parlamentar na ANP manifestam a sua total abertura ao diálogo sincero, visando desta forma abrir vias para o retorno gradual à normalidade constitucional. Ponto 14. Saliente-se que a revisão constitucional
a que se refere no comunicado, já está em curso na Assembleia Nacional Popular, que instituiu uma comissão eventual para o efeito, prevendo-se que a mesma seja submetida à consulta popular na devida altura. Ponto 15. Para a implementação da decisão dos chefes de Estado e do Governo da CEDEAO em matéria da formação do novo governo, assim como da revisão constitucional, é fundamental que seja elaborado e adotado com maior brevidade possível um roteiro com o respectivo cronograma contendo a ordem sequencial da execução de ações e atos concretos. Feito em Bissau, aos 6 dias do mês de maio de 2020. É assinado pelo PAIGC, pelo APU, pelo PND, pela União para a Mudança e por 2 líderes de bancada parlamentar, portanto, que é do PAIGC e do APU-PDGB. Caros senhores jornalistas, queríamos, antes de avançarmos, aproveitar esta ocasião para informar que, de facto, no início desta pandemia, digamos, no início do mês de março, os cidadãos guineenses que se disponibilizaram a apoiar nessa pandemia, na formação, sensibilização da população em geral e na oferta de material de higiene, nomeadamente lexívia, sabão, baldes, etc., portanto, são os deputados da nação, particularmente os deputados desta maioria parlamentar. Isto, portanto, nós gostaríamos de felicitar e também encorajar os deputados a prosseguirem nesta via e que continuem a sensibilizar a população, continuem a apoiar a população nesta grande luta, guerra contra essa pandemia. Mas apelamos ao mesmo tempo também à população em geral para que sigam as recomendações, né, as orientações das autoridades sanitárias, por forma a evitarmos que a propagação dessa doença atinja ainda maior proporção, porque não temos condições mínimas. O nosso sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, não tem condições, de facto, de tratamento para os doentes dessa doença Covid-19. Por isso mesmo, o melhor remédio é evitar, é proteger-se e fazer com que, de facto, não tenhamos uma situação mais catastrófica do que já temos até agora. Portanto, são essas as nossas palavras de início, mas o que nós pretendemos é deixar que os representantes de diferentes partidos desta maioria parlamentar se pronunciem, portanto, isso podemos fazer em crioulo, para que cada um possa expressar mais ou menos o que o partido pensa sobre essa. Aliás, que está já refletido nesse comunicado, mas poderá, de facto, com alguns detalhes, fazer chegar a opinião e a posição do respectivo partido político. Muito obrigado. Porque estamos aqui, só para apresentar, estamos aqui, tanto eu sou do PAIGC, não podíamos estar aqui com todos os deputados devido à situação da pandemia. Estamos aqui em representação desses partidos ou desses deputados que constituem a maioria parlamentar. Portanto, está o PAIGC, eu como líder da bancada parlamentar, está o Asma como vice-líder, está o Bacar, que é secretário da nossa bancada, está a APU representado pelo seu líder da bancada parlamentar, Marciano Ndine, está um partido Saio Embaló, que é do partido PND, Partido Nova Democracia, está o Jaloi,
que é representante da União para a Mudança, que é deputado. Muito obrigado. Marcelo. Bom, muito obrigado. E para falar, não fica muito satisfeito para estar a ler de manhã. Suma que nobre, na voz do líder de bancada parlamentar do PAIGC, que acaba de ler no comunicado, nesse tudo. Comunicado esse que espelha que no sentimento em relação ao comunicado do CDAO sobre situação política no país. A nós, Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático de Guiné-Bissau, a PDGB, e de conhecimento público como a PU, desde março de 2019, é rubrica um acordo com o PAIGC, União para a Mudança e PND, esse acordo chamado Acordo de Incidência Parlamentar. Onde que nós tudo, nós juramos como não vai garantir governação para 4 anos, que cedo é a 10ª legislatura. É juramento que nós tudo não fazer entre nós dirigentes de partido e líderes de bancada, por ser deputados, nós testemunharia mangalhas na diferente ocasião de como não cana de que traz. Para bem, é preciso de fato para não assumir a responsabilidade. Nós estamos como deputados para representar o povo de Guiné-Bissau e cá para representar interesses de grupos nem de pessoas. Esse é bom para ficar claro. Sendo assim, não pensa como a Guiné-Bissau é um Estado. Ainda Estado que seta como e não vai para aquele via que todo mundo não vai para aquela democracia. Um Estado de direito democrático e está funcionando à base de regras democráticas. Não tem leis, começando de Constituição da República de Guiné-Bissau, leis ordinárias, não tem regimento da Assembleia que está a regir o funcionamento de deputados, não só, mas de cada cidadão. Por isso mesmo, a nós, a PUPDGD, deputados e grosso número de dirigentes de partido, não mantém fiel a esse acordo, mas sempre fiel a esse acordo durante 4 anos. Suma que não testemunhal, mangarbias, mas não é como falava aí. Não me estou deixar claro mais um viagem na oposição. Para falar como é comunicado de CDAO e tem manga de coisas que acabam bem. Mas não fala, não faça fé para acompanhar. Suma que Bob, na leitura que fazia para líder de bancada do PAIGC, não fala como e tem que criar condições, de facto, para esse comunicado poder cumprir na íntegra. Embora é comunicado tenha vícios que apoiam em causa a nossa soberania. Esse é bom para nós sublinhar. Mas uma nós, e dialogantes, não me bem-estar da terra, não certa falar como não acompanha, mas é bom para aqueles que não exercem poder no momento, de forma que não exercer para assumir essa responsabilidade. A CDAO tem que acompanhar o processo até fim. Ninguém que pode pantar ninguém. Nós estamos num Estado de Direito e que tem super-homem no mundo. A nós tudo e cidadão da terra não tem direito de dar uma contribuição, mas sempre no sentido de ajudar o povo de Guiné-Bissau. Esse que nós estamos nele. A nós deputados da PU, em colaboração com o deputado do PAIGC, União para a Mudança e PND. Não espera como a população de Guiné-Bissau não se observar e não se analisar o comportamento de deputados. Sobretudo, aqueles que pensam como em que se barriga, aquilo que não pode Guiné vai adiante está falhado e errado. A nós não pensa no povo, suma que sempre no líder imortal, Amílcar Cabral, ensina. E fala assim, camaradas na mata, não tem que pensar nesse povo. Não tem que pensar nesse povo. E fala, a hora que não entra, para tomar conta do Estado, não tem que se pensar nas 2 coisas fundamentais. Nação está arriba de tudo, para depois não interessa bem atrás. Não pensa no desenvolvimento. Esse sonho de Cabral está na pura em causa para ver de grupo de gente que tem esse interesse que ninguém quer saber onde é que sai tempo. E que é razoável, nem que é normal, comportamento que nós, não camaradas, não colegas políticos, que estão em outras formações políticas, forma como é que não comporta. E que é razoável.
PAIGC ganha eleições com maioria relativa. Está claro. É fazer acordo com 3 partidos. É garantir maioria. Mas mesmo que o PAIGC quer fazer acordo com nenhum partido, qualquer presidente está convidado para a PAIGC para falar de forma governo. Só que acontece com o José Mário Vaz. Hoje ele tem plenos poderes. E convida a PAIGC e falar a voz que ganha eleições, pode ir de forma governo. Mas o que é que me diz? Para ter estabilidade governativa na Assembleia. PAIGC leva a acordo de incidência parlamentar. Mesmo que ele leva a acordo, é poder formar ser governo, é pedir todos os deputados para colaborar. Se deputados votam esse programa, é não governar, sem nenhum problema. A não ser a hora que tem um obstáculo. Deputados que colaboram de diferentes partidos, lá a presidente poder falar, olha, Bocana garantir estabilidade governativa, que tem interesse ao país, portanto, nestas condições, não acha que Bocana pode governar. Em vez de convocar eleições antecipadas, o presidente pode buscar alternativa. Mas para ver o que é que Mandela está a fazer? É bom para nós explicar as coisas claras. O presidente da República pode convidar o segundo partido nas condições de que apoia em causa eleições. E tem gastos. Ora, que eu vou gastar, vou para eleições, depois eu dissolver o parlamento, ou vai mais para eleições antecipadas. Nesse caso, o presidente pode usar, se puderes, enquanto garante de estabilidade, para convidar o segundo partido. Isto é, se que partido garantir maioria. Vai falar, então, o primeiro que tem condições, que ele é demonstrado na Assembleia, então o segundo está a assumir, desde já que tem aquele outros partidos que juntam com ele. Mas PAIGC tem a maioria nessas condições, que manda estruturar tudo o que tem a ver com órgãos internos da Assembleia. Isso que não acaba de ouvir na português. Na base de que resultados eleitorais, na base de que maioria do PAIGC e de acordo parlamentar de incidência. Portanto, hora que é fazido, para situações que nós tudo não vivemos e tem bloqueio de governo do PAIGC, hoje nós está perante um governo inconstitucional de golpe de Estado, CDO surgiu com o comunicado, na fala como para ir nomear o novo governo, pensa como a atual autoridade tem que pensar 2 vezes. Interesse do povo tem que estar acima da mesa de que interesse pessoal e de grupo. Não vai para caminho que não vai salvar a Guiné. Não vai para caminho que não vai permitir desenvolvimento. Não vai para caminho que não vai apaziguar ânimos. Por isso, a nossa maioria não exigir para a gente respeitar a Constituição da República. Para a gente respeitar as leis. Para a gente respeitar o Estado. Para o Estado igual ao Estado de Senegal, igual ao de Costa de Marfim, igual a outro Estado. Para que a gente não tenha Guiné-Bissau. Para o Estado custar no tio. Gente dar mais sangue para não tomar independência. Nunca pude brincar com ela. Por isso mesmo, não exigir para a gente devolver poder a PAIGC. Para a PAIGC formar governo, em relação ao resultado eleitoral de presidencial segunda volta, que está no papiado dele, para a CDO, bem junto da autoridade de Guiné-Bissau, para ir duvido uma que aquilo é possível e ultrapassado. Essa que não posição, mais um bias, não a falar. Muito obrigado a jornalistas que estão ali. Não espera como essa mensagem e não vai passar. Deus na abençoa tudo guinense e a doença para cair e vai mais adiante. Aqueles que apanhar, para Deus vir para curado. Assim, para não poder pensar na terra, é só assim que não poder desenvolver. Muito obrigado. PND. Vista ali na qualidade de deputado para representar um partido político do ser o PND, pensa ideia e reação do partido, tudo foi lido pelo líder bancário de maioria parlamentar. Não acho que nunca tem tão manga de comentário para fazer. A não está ali só para respeitar a orientação do partido.
e compromisso assumido durante 4 anos, o PSDC, na qualidade de deputado, nós está firme para defender que compromisso assumido para poder respeitar para a hora, compromisso de partido durante 4 anos. Acho que isso que eu entendo para poder acrescentar lá. Obrigado. União para a Mudança. Bom, obrigado. Com permissão de líder de bancada de PSDC e líder de bancada de APU-PDZB, senhores jornalistas, senhores deputados, a nós simplesmente não está ali para cumprir. A nós, esse acordo que o partido assina com o partido vencedor das eleições de 2019, março de 2019, a nós não está ali para cumprir até no fim de mandato. Orientações que não dado de partido e ele que não está ali para executar. Maioria parlamentar está e que assuma que gente não especular. Todo dia não ouve na órgãos de comunicação social, maioria que tem, maioria existe, maioria está na totalidade de 53 deputados, nenhum são caminhos. Pensa assinatura que está confirma a maioria no parlamento, assinatura de acordo, que é que pode confirmar maioria no parlamento e presença de deputados. Mas nós, deputados, signatários daquele acordo, não está presente, não está firme, até no fim da legislatura. Por outro lado, não fala, não pede população de Guiné, para acatar tudo, orientações que não dado à volta das doenças que não tem, pelo menos para poder ajudar-nos a nós mais carenciados, pelo menos para não ter uma forma de viver melhor, para na quarentena que nós estamos, que falta de meios, não pode bem sair, não apanhar doença fora. Não pedir população em geral para acatar orientações que não dado para a autoridade competente, que seja do Ministério da Saúde. Pensa que precisa papia tio papia se não repisa na manga de coisas, não repisa na que colegas papia, não rouba tempo. Essa é a única coisa que eu pode falar. Bom, obrigado. Muito obrigado. Se os jornalistas sentem alguma questão a colocar, nós está à disposição para mais um bocadinho de tempo. O jornalista que tem e está a apresentar ali cada órgão, está a voltar depois. E está a colocar a questão assim que inicia na mesa. Sim, Indira. Indira, pode aproximar? Falou-se da necessidade de criação de um roteiro para acompanhamento da recomendação da CDAO.
Caso esta hipótese venha a ser constatada, o que é que a maioria parlamentar pretende? Sim, olha, nós sempre dissemos, desde o surgimento deste comunicado da Comissão da CEDEAO, sempre dissemos que faltava alguma coisa. Falta algo. Portanto, a única precisão que temos lá é a data de 22 de maio, como data limite para a formação do novo governo. Mas como chegar lá? É preciso que, de facto, a CEDEAO nos defina um roteiro, né? Os franceses chamam feuille de route, que é para podermos saber quais os passos que têm que ser dados, que é para, até dia 22 de maio, tenhamos um governo formado, de acordo com a Constituição e de acordo com os resultados eleitorais de março de 2019, né, legislativas. E nós estamos a insistir com a CEDEAO que faça isso. Agora, se não se concretizar, sendo esta decisão dos chefes de Estado da CEDEAO uma decisão política, nós sempre distinguimos a política do jurídico constitucional. O jurídico constitucional, nós sempre manifestamos a nossa intenção em criar, que devem ser criadas condições para que o Supremo Tribunal de Justiça se pronuncie relativamente ao contencioso eleitoral que está pendente lá no Supremo. Então, isso é no que diz respeito ao jurídico constitucional. No que diz respeito ao político, sim senhora, a comunidade, que é a CEDEAO, tomou uma decisão política, que é de reconhecer um dos candidatos e também exige que seja criado, digamos, um governo com base nos resultados eleitorais de março de 2019. E, portanto, se isso não se cumprir, portanto, a responsabilidade política será da CEDEAO. Porque a própria CEDEAO manifestou em várias ocasiões em como quer criar condições para que não se repitam as situações que vivemos nos últimos 5 anos. É por isso que meteram dinheiro, financiaram, deram assistência técnica necessária, que é para o Guiné-Bissau poder ir às eleições e sair dessa crise cíclica. Portanto, se eles não assumirem e não acontecer nada até dia 22 deste mês, portanto, terão que assumir a sua responsabilidade perante guineenses, também perante a comunidade internacional, nomeadamente a União Africana, Nações Unidas, porque com base naquele princípio de subsidiariedade é que foi incumbida a CEDEAO a tratar e monitorar e assistir também os guineenses na resolução da sua crise política. Portanto, a responsabilidade será, então, da CEDEAO. É claro, nós sempre dizem, não é? Nós sempre, os guineenses, a Guiné-Bissau sempre procura um bode expiatório para os seus problemas. Sim, estamos de acordo com essa constatação e nós temos que nos autocriticar sobre essa matéria, mas quando vem já uma decisão de fora, uma decisão política, então é bom que também a pessoa que lançou ou que tomou essa decisão, que assuma a sua responsabilidade. Neste caso, é a CEDEAO. Então, portanto, obrigado. neste encontro, reafirmaram o vosso empenhamento, a vossa lealdade em continuar a defender a maioria parlamentar no regresso do governo liderado pelo PAIGC. Claro, sem dúvida. Essa é a nossa posição. Há um vencedor das eleições legislativas, porque é uma decisão da CEDEAO que reconheceu um candidato, que é o Sr. Omar Sissoko Embalo, como vencedor das eleições presidenciais, mas ao mesmo tempo reconheceu também que houve um vencedor
das eleições legislativas. Portanto, é só ser coerente e aplicar aquilo que decidiu. Ser invadidas nas primeiras horas por forças paramilitares, violar e invadir, eleições são 8 horas. E vamos se tornar público. Bom, nós, claro, não teve, de facto, conhecimento com uma série de Assembleia Nacional Popular, desde madrugada até as primeiras horas de manhã, invadido por forças de segurança, com arma e tudo, impedindo a entrada de gente na sede da Assembleia Nacional Popular. Se calhar é por causa das conferências de imprensa, não sabe, não é? Mas que é verdade, e como um casa de povo, um casa onde que a política está fazendo, um casa onde que representantes de povo estão fazendo esse trabalho e fichado, é que é permitido nas primeiras horas próprios deputados que eleitos do povo entram para fazer essa atividade. É condenável, não pode ser essa. Daí, na oposição e de como não condena com veemência esse tipo de atos. Não olha como é o governo que investido a força e continua na lógica de força. Na lógica de força para fazer tudo, praticar de determinados atos que não vai contra a democracia, contra leis e, portanto, tudo a viva força. Que é a lei da força. Portanto, portanto, e um dos atos mais bárbaros que não podia assistir para a democracia. Não está num Estado democrático, não tem uma instituição que é a Assembleia Nacional Popular, que é inviolável, se instalações, tanto não pode permitir que as coisas continuem e para repetir. Tanto é que não condenação a esse ato. Muito obrigado. Boubacar Cabo Gelé. Boubacar Cabo Gelé. Vou continuar a pedir pronunciamento do Supremo Tribunal sobre contencioso eleitoral. No último empossamento no Procurador-Geral da República e parte vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça naquele empossamento. Como é que votar na diversa, qualquer análise que votar no dia e parte assume quem quer reconhecer o Presidente da República? Olha, o Supremo Tribunal, ou vice-presidente do Supremo Tribunal, que pode responder a isso. Mas que é verdade, e de como e tem um contencioso no Supremo Tribunal. E a hora que o tribunal recebe qualquer processo, ele tem que levar até fim, tem que julgar. Portanto, para nós, e que lá. Portanto, e tem um contencioso eleitoral, único órgão competente para dirimir atos eleitorais, digamos, esse contencioso, e Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, para isto, julga esse papel. Agora, se presença, pensa como a bola tem ocasião, talvez, de próprio entrevistar o vice-presidente do Supremo. Muito obrigado. Bom, é o último, não é? Sim. De qual órgão? Mas, bom. Não, pensa, mas me se colocar aqui só. Não, tá bom. Ok, está bom. Tá, obrigado. Comunicado de imprensa.